Episódio 65 Dragon Quest Dino Daibuken Fly o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E os acontecimentos desse episódio você pode acompanhar no mangá a partir do capítulo 230 até o 233. Logo no início do episódio temos Crocodile e Ryunkyo na cruz, cercados por vários soldados. Enquanto isso vemos um grupo liderado pela Flora aguardando para atacar. O Zangief de Dragon Quest faz um comentário, a Amy está preocupada com Ryunkyo e o Shio está preocupado com Crocodile. Lomberuki está de olhos fechados até que ele abre os olhos e diz que ele parou, acredito que ele se refere ao sol, indicando que chegou o meio-dia e é hora da execução. De dentro do palácio, Vern tem a mesma conclusão. E Mr. Vern anuncia a Crocodile e Ryunkyo que chegou a hora. Flora pede a Merle que detecte quantos inimigos eles terão que enfrentar, então Merle detecta que não são muitos que estão com o Mr. Vern, e que é uma pressão imensa vinda do palácio de Vern. E a maior preocupação de Flora é enfrentar o Mr. Vern, e ele oferece novamente o cálice ao Ryunkyo para que Ryunkyo se torne escravo dele. Ryunkyo pede para ser solto para dar a resposta, e o pedido dele é atendido. Mr. Vern diz que se o Ryunkyo beber ele estará vendendo a alma ao diabo novamente, e não é bem isso que ele fala no mangá. No mangá ele diz que o Ryunkyo estará vendendo a alma para o mal novamente. Crocodile grita para que Ryunkyo não beba, porém Ryunkyo ignora mesmo o Crocodile gritando. Com certa dificuldade, o Ryunkyo relembra que o Crocodile deve se lembrar do que Ryunkyo falou anteriormente. Ryunkyo deixa o cálice cair no chão e o cálice se quebra enquanto todos ficam apreensivos com o que está para acontecer. E assim começa a luta de Ryunkyo contra o poder do mal que vai dominando todo o corpo dele. Ele é envolto por uma aura maligna e começa a sofrer ali, inclusive ele muda um tanto as suas características físicas. E Mr. Vern revela que já sabia das intenções de Ryunkyo, que ele pretendia fingir passar para o lado dele, mas que ele não faria isso. E Mr. Vern fica se gabando porque a aura sombria dele é muito poderosa e não é fácil de se livrar. Ele acredita que Ryunkyo pertence a ele agora. A aura sombria acaba desaparecendo e o cabelo de Ryunkyo fica escuro, além das veias dele ficarem bem saltadas. Até mesmo seus olhos mudam de cor. O grupo da Flora fica preocupado e a Merle diz que o Ryunkyo foi afetado pela aura sombria, que agora ela sente o poder sobre o vidro dele. Flora chega a cogitar que Ryunkyo talvez tenha se rendido ao poder da aura maligna. Mr. Vern pergunta a Ryunkyo se mandassem ele decepar alguém, se não seria agora tão fácil quanto colher uma flor. Mr. Vern diz que Ryunkyo está onde ele pertence agora, enquanto Ryunkyo se mantém calado. Crocodile interfere e diz que Ryunkyo não perderia a justiça do seu coração tão facilmente. Mr. Vern pergunta se o Crocodile não sente a aura maligna em Ryunkyo quando olha para ele. Crocodile não vê mais a aura de luz no Ryunkyo, apenas um ponto que está diminuindo. Ryunkyo está ofegante enquanto Mr. Vern diz que o Ryunkyo subestimou o poder do Touki sombrio, acreditando que seu Touki de luz poderia sobrepor-se sobre o Touki sombrio. E se gabando mais uma vez, Mr. Vern chama Ryunkyo de tolo, dizendo que há coisas neste mundo que simplesmente não podem ser superadas. No mangá ele é um pouco mais ofensivo, chamando Ryunkyo de tolo e patético, e que há limites que Ryunkyo não pode superar. Parece que ele não conhece o Ryunkyo direito. You weak, pathetic fool. Mr. Vern diz que o poder das trevas é infinito, e Crocodile se lamenta acreditando que o truque final de Ryunkyo não deu certo. Mr. Vern percebe que ainda há um pouco de consciência em Ryunkyo e por isso que ele não está agindo. Mr. Vern diz que para Ryunkyo ser um guerreiro completo ele precisa pegar a espada e executar Crocodile, pois quando ele executar o ex-amigo sua consciência será apagada, tornando Ryunkyo o verdadeiro espadachim demoníaco do mal. Ryunkyo pega a espada e fica em posição olhando para Crocodile. No mangá dá a impressão de que Ryunkyo fez um movimento rápido com a espada. Ryunkyo fica encarando friamente o Crocodile enquanto o Crocodile encara de volta, mas com um semblante de medo. Enquanto isso, Amy tenta sair do local onde eles estão para interferir, mas é detida por Shio e o mago, e é lembrada que eles só podem atacar depois que Dai salve os dois. Porém, a Amy não acredita que o Dai e os outros conseguirão salvar Ryunkyo e Crocodile, enquanto Lomberuki apenas observa. Crocodile se pergunta o que ele pode fazer, pois Ryunkyo agora é inimigo deles. Crocodile fecha seus olhos até que ele abre novamente e se lembra do que Ryunkyo disse a ele. Crocodile retoma a confiança em Ryunkyo, observando que Ryunkyo está tendo uma batalha feroz dentro de si mesmo. E assim Crocodile passa a incentivar o Ryunkyo a dar o seu melhor e resistir à aura sombria. E Mr. Vern continua incentivando Ryunkyo a matar o Crocodile. Crocodile reafirma que confia em seu amigo, e mesmo que reste apenas um pedaço de Crocodile, Crocodile diz que ainda continuará acreditando em Ryunkyo. E por fim, Crocodile pede que Ryunkyo continue enfrentando o mal dentro dele mesmo. Enquanto Crocodile influencia Ryunkyo para o bem, Mr. Vern continua tentando influenciá-lo para o mal.
Ryunkyo acaba largando a espada e começa a sofrer novamente. Uma grande aura é emanada dele até que seus cabelos voltam novamente à cor original. Mas os olhos de Ryunkyo perdem o brilho e ficam totalmente brancos, além da pele dele começar a ficar chamuscada, soltando fumaça. Até que Ryunkyo acaba desabando. Um silêncio paira sobre o campo de batalha, mas onde está escondido o grupo da Flora, a Amy acaba chamando o nome de seu amado Ryunkyo. Mr. Verne constata que Ryunkyo morreu, acreditando que o conflito das auras dentro de Ryunkyo acabou levando à sua morte. Merlin inclusive chega a dizer que não sente mais a energia vital de Ryunkyo. E Flora lamenta, dizendo que agora eles não podem juntar os 5 discípulos de Avan. Nova, como sempre impossível, pergunta onde se meteu Dai e os outros, dizendo que não há nada mais para esperar, e assim ele já começa a preparar sua espada. Mas o sábio e experiente Lomberuk interrompe segurando Nova. E ele diz que Dai e os outros não apareceram porque entenderam Ryunkyo. E mesmo Lomberuk não conhecendo Ryunkyo há tanto tempo assim, ele diz que é assim que Ryunkyo é. E que para Ryunkyo, sua vida não passa de outra arma em seu arsenal. Mr. Verne toma a espada para se encarregar de executar Crocodile e mandá-lo para o outro mundo com Ryunkyo. Crocodile fecha os olhos como se já não houvesse mais esperança. Em seu pensamento ele ainda diz o nome de Ryunkyo. Mr. Verne vai caminhando na direção de Crocodile. Mas ao maior estilo Ikki de Fênix, Ryunkyo ressurge da morte. E com uma de suas mãos ele segura a perna de Mr. Verne. Mr. Verne fica surpreso enquanto Ryunkyo vai se levantando, dizendo que acordou se sentindo ótimo. E mostrando que tinha domínio de sua consciência, ele diz que neste momento sente como seria fácil decepar até mesmo Mr. Verne. E de forma irônica ele diz que seria como se fosse colher uma flor. Exatamente como Mr. Verne disse para ele anteriormente. Temos uma cena extra aqui no anime que não tem no mangá, onde Shio e a Amy comemoram por Ryunkyo estar de volta. Mr. Verne fica sem entender, dizendo que sentiu que a energia vital do Ryunkyo tinha sumido, e pergunta como Ryunkyo ainda está vivo. E Ryunkyo responde que as auras estavam lutando entre si e o que o Mr. Verne sentiu foi a derrota da aura sombria. Enquanto isso, Ryunkyo vai elevando seu toque, deixando o Mr. Verne um tanto preocupado. Ryunkyo então se levanta, e quando ele se levanta, ele causa uma explosão com seu toque que arremessa para longe o Mr. Verne, mostrando que Ryunkyo não só é badass, mas Ryunkyo humilha. A aura de Ryunkyo brilha intensamente, inclusive ofuscando os olhos das pessoas. E Mr. Verne pergunta como a aura de luz do Ryunkyo é tão poderosa. E Ryunkyo responde que seu desejo de não sucumbir ao poder do mal deixou sua aura de luz ainda mais poderosa, fazendo com que a aura de luz dominasse a aura sombria. Mr. Verne se exalta porque percebe que Ryunkyo conseguiu exatamente o que queria. Ryunkyo usou o toque sombrio para tornar o seu toque de luz ainda mais poderoso. Ryunkyo conta como chegou a essa conclusão, foi a partir do que o próprio Mr. Verne disse, de que o Ryunkyo tinha se tornado mais fraco porque não estava utilizando o poder da aura sombria. E assim Ryunkyo percebeu que cada vez que ele tentava utilizar uma aura ou outra, uma tentava se tornar mais forte que a outra. E foi mais ou menos isso que ele utilizou, a aura sombria, para tornar a aura de luz ainda mais poderosa. E foi por isso que Ryunkyo aceitou o poder da aura sombria como uma última chance de brilhar com ainda mais força. Mr. Verne continua choramingando, tentando ofender o Ryunkyo de alguma forma. E Ryunkyo responde que Mr. Verne pode sentir que a aura da luz cobriu completamente a aura sombria. Mr. Verne se exalta e lança um ataque com suas garras contra Ryunkyo. E meus amigos, Ryunkyo é o maior estilo Shiryu de dragão sem armadura nenhuma, resiste ao ataque como se seu peito fosse tão resistente quanto o Orihauko, humilhando pela segunda vez o Mr. Verne. E para fechar a mitada, ele consegue sacudir o Mr. Verne no ar, trazendo ele para perto e dando um socão na cara do Mr. Verne. O soco é tão poderoso que arremessa Mr. Verne para longe. Na sequência, um dos monstros de armadura vai na direção do Ryunkyo, e Ryunkyo consegue varar a armadura, fazendo o Crocodile ficar de boca aberta, afinal de contas, Ryunkyo está lutando com as mãos limpas. Ele parte para cima de outro monstro com armadura e consegue rasgá-la como se fosse papel. E o terceiro monstro, ele simplesmente dá um chute giratório, rasgando o monstro no meio, com direito à cena de mitada ao maior estilo Tokusatsu, onde o Ryunkyo fica de costas para o monstro e o monstro simplesmente fica estilhaçado. E aqui nós temos pequenas diferenças para o mangá. No mangá as armaduras, claro, parecem maiores, elas parecem mais amedrontadoras do que aqui no anime. Além de que Ryunkyo dá um chute rodado que parte duas armaduras ao mesmo tempo.
Não temos essa cena ao estilo Tokusatsu, Metal Hero, como você preferir chamar. Logo após isso acontecer, o Brookina demonstra também a sua experiência como lutador, dizendo que a aura abundante no corpo do Ryunkyo deixou o corpo dele mais duro do que o aço. E que agora a Ryunkyo tem mais poder do que eles possam imaginar. Brookina também deixa entender que ele já sabia que o plano de Ryunkyo seria mais ou menos esse, que foi uma jogada arriscada, mas que deu certo. Em seguida vemos Mr. Verne full pistola porque o seu rosto foi atingido, e Crocodile diz a Ryunkyo que o Ryunkyo sempre chega ao extremo. Com lágrimas nos olhos, Crocodile pergunta como Ryunkyo vai compensar por ter deixado ele morto de medo. No mangá a frase é diferente porque o Crocodile diz ao Ryunkyo que toda essa preocupação fez ele sentir que envelheceu. E Crocodile pergunta o que Ryunkyo vai fazer a respeito disso. Com um leve sorriso no rosto, Ryunkyo diz a Crocodile que vai cuidar dos caras que estão ali e logo ele vai soltar o Crocodile. Furioso, Mr. Verne ameaça retalhar Crocodile e Ryunkyo. Ryunkyo, com um sorriso um tanto irônico, dá a entender que eles não estão sozinhos. E diz ao Mr. Verne que parece que ele perde a noção quando fica emotivo. No mangá vemos claramente que os soldados do Mr. Verne vão avançando na direção do Ryunkyo e Crocodile, enquanto no anime eles parecem parados, e a terra de repente começa a tremer. E um brilho começa a sair do chão, porém um tanto distante do Mr. Verne, mas mesmo assim a gente vê várias armaduras voando pelos ares completamente quebradas. E o Mr. Verne é lançado para longe. E em meio clarão vemos uma imagem triunfante do Dai parecendo ali que está dando um Shoryuken, surpreendendo o Crocodile e o Ryunkyo. Mas essa cara de surpresa e de alívio do Ryunkyo e o Crocodile pra mim não fez muito sentido no anime, já que parecia que ele sabia que o Dai estava para surgir. E essa parte nós não temos no mangá. Outra diferença é que no mangá o chão começa a se rachar onde estão caminhando os soldados do Mr. Verne. E o Dai surge debaixo da terra ali arrebentando o chão e jogando todos para longe. Vemos que ele saiu daquele buraco com um emblema do dragão brilhando, porém não temos um Shoryuken triunfante como acontece no anime. No anime também temos a cena ali do Dai com o emblema do dragão brilhando, mas um pouco diferente do mangá. Em seu palácio, Verne constata que Dai está vivo, e que o Verne diz que sua clarividência nunca falha. Verne diz que o Dai parece uma pessoa totalmente diferente, que há um ímpeto nele agora. Com um sorriso confiante no rosto, o Rei do Mal pergunta se Dai está mais determinado. Crocodile grita pelo Dai, o Dai olha para ele e faz um cumprimento com a cabeça. Então Crocodile se dá conta que Pop, Man e também a Princesa Leona estão ali. E Pop conta que eles se enterraram igual o Crocodile, usando a magia de fogo do Pop. Man consegue libertar o Crocodile usando seus golpes. Dai salta para trás e se reúne com seus amigos, enquanto Ryunkyo parabeniza o Dai por não ter se precipitado. Na versão em português que eu tenho do mangá, a fala é um pouco parecida, já no mangá em inglês é um tanto diferente, pois Ryunkyo diz que ficou surpreso por Dai não ter pulado antes. Dai responde que sentiu que a aura de luz do Ryunkyo estava se expandindo, revelando que eles estavam preocupados no começo, e por isso resolveram atacar por baixo. Ryunkyo fica feliz e agradece ao Dai por Dai ter confiado também nele. Leona, como gosta de botar lenha na fogueira, já entrega que a Man também acreditou no Ryunkyo. Man demonstra um certo brilho no olhar ao olhar para o Ryunkyo, enquanto Pop, um pouco aborrecido, conta como foi, dizendo que eles queriam atacar quando perceberam que Ryunkyo mudou, mas a Man os impediu. Vemos um flashback e Man afirma que estava certa, e o Ryunkyo diz que sim e relembra da promessa que ele fez de lutar apenas com o poder da luz. Alguns soldados começam a levantar, o Crocodile percebe e avisa a todos. Quando um dos monstros tenta atacar, o Nova arremessa sua espada. Em seguida vemos os soldados comandados pelo Nova correndo para o campo de batalha, inclusive o Lomberuk. Nova e seus soldados então começam a enfrentar o restante dos inimigos. Leona pede que o Ryunkyo use sua insígnia e que Ryunkyo segure em sua mão direita e crie uma imagem mental, focando sua mente naquilo que o motiva a lutar. Nesse momento Pop engole em seco e diz que ele é um lixo, porque por um instante ele desejava que a insígnia do Ryunkyo não brilhasse, porque se Ryunkyo não conseguisse, Pop não precisava se culpar. Como Ryunkyo é B10 e mestre em imitagem, ele consegue fazer a insígnia brilhar de primeira. Leona fica feliz dizendo que agora eles têm os 5 discípulos de Avan e o feitiço Minokator poderá ser feito, e Pop continua apreensivo. Na sequência vemos Shio golpeando com uma voadora um dos monstros vestidos com armadura, assim como o urso também que é seu soldado lutando contra eles. Mr. Verne chama Ryunkyo e Dai de malditos e diz estar cansado de ser humilhado por eles. Telepaticamente o Rei do Mal fala com Mr. Verne acalmando ele, dizendo que com o poder que Mr. Verne tem ele pode varrer todos facilmente.
e que a resistência dos inimigos não fará com que eles consigam entrar dentro do palácio. O Rei do Mal pede a Mr. Verne que faça com que todos sintam o verdadeiro sofrimento. E assim o Mr. Verne promete retalhar a todos. Ele lança o campo de dizimação sombria enquanto vemos um 3D que não é lá muito bom. Mas uma espada é lançada e acaba interrompendo o ataque. E vemos Lomberuk caminhando calmamente na direção de Mr. Verne, dizendo que eles têm outras coisas a fazer e que as pessoas que estão lutando não têm tempo para o Mr. Verne. E Lomberuk diz que se Mr. Verne quer brincar, então Lomberuk brincará com ele. Mr. Verne fica surpreso ao ver Lomberuk e a cena se encerra dando um close no rosto de Lomberuk. Sobre a crítica desse episódio 65, tivemos aí um episódio com uma excelente adaptação, algumas pequenas diferenças, como eu mostrei aqui pra vocês, alguns diálogos também são um pouco diferentes, como sempre. E claro, o maior destaque desse episódio foi o Ryunkyo aí imitando mais uma vez, conseguindo superar o mal que havia dentro dele, dominando o seu Toki, ficando ainda mais poderoso. E o corpo do Ryunkyo ficou tão resistente com a aura dele que chega a superar ele mesmo com a armadura quando ele lutou anteriormente contra o Mr. Verne, pois na luta anterior o Ryunkyo teve o peito perfurado pelas garras do Mr. Verne. Além, é claro, que o Ryunkyo teve muito mais dificuldades na primeira luta e aqui ele conseguiu dar uma boa humilhada no Mr. Verne. O Pop ainda continua nessa suspense de se ele vai ou não conseguir resolver o problema da insígnia dele. Apesar de pequenas, eu gostei das participações do Nova, do Dai. Achei bastante interessante também o quanto o Lomberuk é experiente, a forma como ele percebe as coisas que os outros acabam não percebendo, que demonstra que a longa vida que ele já teve até agora trouxe para ele bastante experiência e também sabedoria. E o Brookina também se demonstrou sábio nesse episódio. A pequena participação do Shio também foi boa, tanto ele ali tentando deter a Amy, como ele também lutando. E eu também estou na expectativa, curioso para saber como vai ser a luta do Lomberuk com o Mr. Verne e se há alguma ligação entre eles, já que o Lomberuk participou ali, trabalhou para o Rei do Mal, fazendo armas para ele no passado. Aquela cena do Ryunkyo destruindo as armaduras me lembrou bastante o Gohan Super Saiyajin 2 detonando os Céus Juniores. Como eu falei, eu gostei bastante desse episódio aqui, mas como fã, eu só lamento que alguns traços da animação não sejam tão bons. A animação às vezes também deixa um pouco a desejar, apesar de ter aí uma qualidade média para boa. O que ainda me incomoda é o uso do 3D, apesar deles terem usado em momentos estratégicos e com menos tempo de tela. Porém, como fã, eu lamento que esse 3D utilizado seja tão inferior a animes aí top de linha, como acontece com Demon Slayer, que sabe usar bem aí nos personagens o 3D em algumas cenas de ação. Já aqui em Dragon Quest, parece que eu tô vendo um CGI aí de PlayStation 2. E você, o que achou do episódio 65 de Dragon Quest Dino Daibuken 2020? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.